É. Então nós vamos agora levar serenar um pouco a nossa mente, o nosso coração. Está buscando os nossos amigos espirituais que nos acolhem nos nossos momentos de preocupação, de dificuldades. E vamos juntos então buscar o nosso Pai, nosso Criador, o nosso Mestre Jesus, agradecendo muito a bênção da vida, a nossa estada aqui na Terra, nessa grande escola que nos acolhe. Vamos nos sentindo envolvidos num manancial de luz intensa que vamos absorvendo, vamos nos sentindo higienizados nessa energia de luz, nos aconchegando ao nosso Mestre e aos nossos amigos espirituais. Vamos pedindo agora licença para iniciar o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre nós nesses instantes para que a gente possa tirar o melhor proveito da lição do Evangelho da noite. O Evangelho da noite de hoje é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Os grandes estudiosos do Evangelho sempre recomendam que a gente procure analisar no contexto da história em que Jesus falava. Servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro, né? E a Deus é aquele ser que nos criou. E nós, para servirmos a dois senhores, ou nós desagradamos um ou ao outro. Mas o que Jesus quer dizer com Deus e Mamon? O dinheiro significa todos os bens terrenos, tudo que é material, tudo aquilo que existe na terra, tudo aquilo que nos serve para o nosso desenvolvimento. Tem vários aspectos que a gente pode analisar. Algumas correntes filosóficas ligadas ao materialismo não conseguem deslumbrar a vida após a morte, né? E não deslumbrando a continuação da vida após a morte, não deslumbrando a reencarnação como um meio de que nós possamos resgatar os nossos débitos, uma condição de aprendizado, uma condição de evolução, que a lei da reencarnação faz parte da lei da evolução do espírito humano. A verdadeira vida é a vida do espírito. E a doutrina dos espíritos, enviada por Jesus como Consolador prometido, ela nos consola porque ela nos informa, ela nos ensina, ela nos traz a base das leis divinas como fonte de conhecimento e de entendimento da nossa vida. Porque a nossa vida é uma só, né? O nosso espírito, ele vive continuamente. As reencarnações são diversas, são várias reencarnações durante o nosso ciclo de vida do espírito. Mas muitas vezes nós
nos prendemos ao entendimento de que vida só é esse momento que nós estamos encarnados. E não é. Vida é toda a trajetória do nosso espírito durante a nossa evolução. E o que nós aprendemos quando estamos encarnados? A valorizar o momento de hoje, do aqui, do agora, a tirar o maior número de lições possíveis para que a gente possa compreender e caminhar na nossa estrada da evolução. Na cultura judaica, quando Jesus falou a respeito de Deus e Mamon, no Velho Testamento, as criaturas se achavam abençoadas por Deus quando elas eram ricas. E além de ser ricas, elas precisavam ser prósperas, né? Continuar enriquecendo, multiplicando o seu dinheiro, a sua fortuna. E continuando rico e próspero, eles tinham que ter uma vida longa, né? Ser longevos, para se beneficiar de tudo aquilo que eles tinham conseguido na Terra. Eles só enxergavam o lado material. E além de ser rico, né, próspero, longevo, ele tinha que ter saúde para se beneficiar de tudo aquilo que Deus lhe tinha proporcionado. Então, era uma visão inteiramente materialista. E só era abençoado por Deus quem tinha tudo isso. Quem não tinha uma parte já não era tão abençoado. Abençoado era aquele que tinha tudo isso. Aí veio Jesus, né, para mostrar que não era assim, né? Bem-aventurados os pobres e pacíficos. No seu primeiro sermão do monte, ele falou as bem-aventuranças. Veio nos trazer a informação, né, de que todos nós somos filhos de Deus. E ele começou a exaltar os pobres, que os pobres seriam bem-aventurados. E na passagem em que ele é interpelado a respeito da imagem que tinha na moeda, no talento, ele disse: qual é a imagem que tu vês? E responderam a ele: é de César. E ele responde: dai a César o que é de César. Nesse instante, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, ele não está falando sobre o dinheiro, mas sim sobre o imposto, que era a questão que os sacerdotes perguntavam a ele e tentavam enredá-lo para conseguir desviá-lo. Nessa condição, as pessoas interpretaram mal o objetivo do dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro é um bem ou é um mal para a humanidade? Depende na mão de quem ele está, né? Depende muito na mão de quem ele está. Se Deus é justo, se Deus é perfeito, se tudo o que está na terra foi criado por Ele, nada do que Ele criou é ruim. As coisas tomam um rumo diferente pelo comportamento do ser humano.
pela direção que o homem dá à destinação das coisas de Deus. E para Deus, tudo tem uma razão de ser. Não cai uma folha sequer sem a sua vontade. E quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé naquilo que nós acreditamos, naquele que é o governador da terra, o nosso guia e modelo que é Jesus, nós não nos desviamos do caminho. Para que a gente consiga entender todas as facetas das leis divinas, nós precisamos nos comprometer com Jesus. Nos comprometer de que forma? Irmos em busca do esclarecimento das lições que Ele nos deu. O Evangelho de Jesus era como se fosse um mapa de um tesouro, onde a gente vai seguindo, passo a passo, cada indicação, até nós chegarmos lá, naquele escrínio, não de moedas, mas de ensinamentos, onde enxergamos a luz do entendimento das leis divinas, como elas funcionam, para que a gente possa transformar a nossa vida presente numa vida futura melhor. Porque o objetivo da nossa encarnação é nós resgatarmos os nossos débitos, aprendermos e produzirmos o maior bem possível durante a nossa existência. Fazermos o bem. Trabalharmos pela nossa evolução. E nós só conseguimos trilhar por esse caminho toda sociedade que, reunida, procura fazer o bem, ela depende do dinheiro. O rico que conseguiu amelhar fortuna, ele seria, por acaso, uma pessoa esquecida por Deus? Qual seria o objetivo de um rico ter dinheiro? Será que nós não julgamos os ricos? Ah, ele é rico, mas deve ser infeliz. Por que o rico não pode ser feliz? Porque ele não pode ser uma pessoa que usa o dinheiro para fazer o bem, para produzir, para que a sociedade se alimente, para que a sociedade tenha mais benefícios. Então o dinheiro não é o vilão. O vilão é o homem, que emprega mal os recursos que Deus nos dá. E é essa a grande necessidade de nós entendermos que nós recebemos recursos. Nenhum bem material nos pertence. Eles só somos fiéis depositários de todo o bem que nós temos.
E na lei da reencarnação, que a gente pode analisar também, por que não? Hoje estamos reencarnados como criaturas que têm benefício, têm inteligência, têm disposição para o trabalho, conseguem bens materiais. Numa próxima encarnação, se a gente fizer mau uso de tudo aquilo que Deus nos concedeu, vamos reencarnar sem a possibilidade de usarmos esses recursos para aprendermos uma outra lição. Somos espíritos eternos. Já fomos ricos, pobres, já passamos por uma infinidade de oportunidades para estarmos ainda aqui hoje, com a possibilidade de continuar entendendo a doutrina de Jesus através da luz do Espiritismo, que é o Consolador prometido. No Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 16 a 26, está lá: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade. Então, esse Consolador não seria um outro Espírito encarnado, porque Ele estará sempre entre nós. É a doutrina dos Espíritos que permanecerá na face da Terra daqui para frente, a partir do momento que foi permitida que nós recebemos essa informação das leis divinas, como elas funcionam. A partir do momento que Kardec recebeu do Espírito da Verdade a incumbência de codificar a doutrina dos Espíritos e nos mostrar o caminho que nós devemos trilhar. É simples nós pensarmos que nós entendemos todas as leis, que a nossa interpretação do nosso semelhante é a verdade, ou a nossa interpretação sobre a lei é a verdade. Nós somos espíritos em evolução. Somos espíritos que estamos num planeta de provas e expiações e temos que trabalhar bastante para irmos no encontro do conhecimento, para adquirirmos uma evolução permanente, porque muitas vezes nós subimos um degrau na escala de evolução e não permanecemos nele, porque essa conquista não foi definitiva. E as nossas conquistas têm que ser definitivas, para que a gente alcance um patamar evolutivo mais alto e permanecemos nele permanentemente. E para isso, reencarnamos num planeta de provas, para ver se nós conquistamos realmente essa evolução. E somos colocados à prova na reencarnação, que, por outro lado, é uma bênção divina. Tanto a prova como a expiação é uma oportunidade de regeneração do espírito, não é um castigo, pois Deus não nos castiga, Ele só nos abençoa com muitas oportunidades. São oportunidades que nós não podemos perder quando reencarnamos.
Quando nós estamos numa casa espírita é porque já entendemos uma parte das leis divinas, como elas funcionam. Nós temos um material riquíssimo de informação na doutrina espírita. A doutrina espírita que traz o Evangelho de Jesus na sua essência, na sua pureza, na forma em que ela nos eleva. O sacrifício que nós temos que fazer é lutar contra as nossas imperfeições para chegarmos mais próximos do nosso Mestre Jesus através dos seus ensinamentos. Para que nós possamos exercitar para conseguirmos permanecer naquele patamar de evolução que nós já alcançamos. Para que a gente possa deslumbrar novos horizontes, novos patamares de evolução, conseguindo amar o nosso próximo além da fronteira do nosso lar. Enxergar no nosso semelhante um irmão em Deus, que todos somos criados iguais. Mas fica difícil quando nós deixamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Quando nós abrimos o nosso armário e damos, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui, eu vou emagrecer ainda um pouco, eu vou deixar para depois. Isso aqui eu ainda gosto, não vou dar. Aí só dá aquilo que não... Nada. Isso aqui já está rasgado, eu vou dar. Esse sapato já não serve mais, eu vou dar. A gente não consegue se libertar de certas coisas e daquilo que ainda nos serve. Esses alertas que nós recebemos, essas oportunidades que nós temos de procurar, através da caridade, exercitar o nosso coração para abrirmos o entendimento de que o nosso próximo, amanhã, poderá estar melhor do que nós, como na parábola do Lázaro, do rico e o Lázaro. O Lázaro era o servente, era o servo do Lázaro, do Senhor, e quando o Senhor foi para o céu, morreu, desencarnou, chegou lá, estava lá com a boca seca e viu Lázaro lá do outro lado e pediu ao Senhor que mande Lázaro vir aqui molhar a minha boca. O Lázaro já era um espírito mais evoluído, melhor do que o Senhor. E na bibliografia espírita, nos livros do Chico Xavier, através da coleção do André Luiz, temos exemplos aos montes. Temos ali histórias verdadeiras, depoimentos de espíritos que viveram os dois lados da vida e nos relatam o sofrimento pelos quais eles passaram. Então a doutrina nos abre um horizonte muito mais amplo para que a gente entenda
como funciona a vida. Para que a gente possa finalizar, eu acabei anotando aqui, é uma oração do dinheiro. Tem um livro do Chico Xavier que chama-se Dinheiro. É psicografado pelo Emmanuel. É muito interessante da gente ver, né, o verdadeiro valor que o dinheiro tem quando está na mão de seres humanos que compreendem o seu valor. Eu vou ler aqui essa oração que está assinada por Meimei, para a gente finalizar. No concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, com recurso neutro da aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes cumpre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto, com o grito de dor, minha própria tarefa. Cada vez que escuto alguém chorar no caminho, entretanto, quase sempre estou preso. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu for um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam, sem proveito, que sou sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo, através da oração, nos templos que abraçam. Dize-lhe, na prece, que sou esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação. O leite devido aos pequeninos de estômago atormentado. O remédio ao enfermo, o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhado ao imposto público, para que algo dissesses e recomendastes. Fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel. Sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. É assim, meus queridos irmãos, eu acho que esta oração serve para a gente entender todo esse capítulo que deve ser estudado e lido com bastante atenção para que a gente consiga decifrar melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através das informações que os Espíritos nos trouxeram. Que a paz de Deus esteja com todos nós hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos continuando conectados, emanados uns aos outros, ligados ao nosso Mestre Jesus. Nesse momento, procurando abrir um pouco o nosso coração para vibrar, primeiramente, pelo nosso planeta, pela nossa terra abençoada. Que muita luz a envolva, envolvendo todos os povos, para que haja paz,
para que haja mais compreensão e fraternidade entre todos os seres. Vamos vibrar pelos lares que estão em desarmonia, vibrando ainda pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos asilos. E nesse momento nós vamos vibrar pelo nosso lar, abrindo as portas das janelas, para que esses mensageiros adentrem na nossa casa, envolvendo todo o ambiente em luz, em paz, em equilíbrio, envolvendo os nossos entes queridos que lá estão, o nosso ambiente de trabalho, para que haja fraternidade e compreensão entre todos os que ali estão. E vamos ainda vibrando por aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, que eles possam sentir Jesus, essa energia de paz, de amor, de luz, a envolver seus corações. E vamos agora então pedindo permissão para encerrar esta primeira parte do nosso tratamento, aguardando assim, com tranquilidade, a sequência que se fará a seguir. Graças a Deus. Graças a Deus.